Fala galera, eu sou o Beto Vanieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana vai ser uma edição muito especial porque nós vamos ter a honra de receber o Bispo Emérito da Diocese de Jundiaí, o Dom Vicente Costa. Dom Vicente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite que fez para participar do seu programa e teria a maior alegria de poder estar a serviço respondendo as perguntas que me forem formuladas. Quero começar aqui citando o seu lema, fazei tudo o que ele vos disser. Eu acho muito bonito isso e um bom início para a nossa entrevista. Verdade. Dom Vicente, para a gente começar, se apresenta um pouco melhor aqui para os nossos telespectadores. Então, sou bispo emérito da Igreja Católica, porque na Igreja Católica, pelo direito canônico, a lei que rege a Igreja, quando o bispo completa 75 anos, ele precisa dar lugar a outro mais jovem, né? Então, faz 3 anos que fiquei bispo emérito, o bispo atual da Diocese de Jundiaí, Dom Arnaldo, mas sobre a minha vida, eu nasci na ilha de Malta, uma ilha no meio do Mediterrâneo. Sim. A Bíblia fala no livro dos Atos dos Apóstolos, no último capítulo, que Paulo se naufragou naquela ilha no ano 64 d.C., é o capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos. Enfim, ficou três meses naquela ilha e batizou, enfim, tornou cristãos todos os nativos da ilha. Eu cheguei aqui no Brasil no dia 13 de janeiro de 1969. Naquele tempo havia um grande impulso missionário. Aqui o Brasil não tem muitos padres, então cheguei aqui no Brasil há 56 anos. Estudei filosofia em Malta 4 anos, teologia fiz aqui, e no dia 17 de dezembro de 1982 me tornei padre, portanto há 53 anos. Sim. E vivi em Maringá, Norte Paraná, 26 anos de padre, e no ano 1998 fui escolhido para ser bispo. Então sou bispo há 27 anos, mais ou menos. Esta é a minha vida, né? Em poucas palavras. Sim. E o senhor que é doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, certo? Então, tinha a alegria de ir estudar. Eu fui para estudar 1 ano, no fim acabei ficando 2 anos, fiz o mestrado e também fiz o doutorado 4 anos, como você bem disse, na Universidade Gregoriana em Roma. Eu fiquei de 1987 a 1991. Inclusive, todo bispo, quando é eleito bispo, ele escolhe um lema, como você disse. Sim. O meu lema é fazei tudo o que ele vos disser. É uma frase do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 5, nas bodas de Canaã, começou a faltar o vinho e Maria disse ao seu filho, né, não tem mais vinho. E Jesus dá aquela resposta meio enigmática, né? Mas Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. E assim também eu procuro fazer a vontade do Pai e seguir sempre o caminho do bem. Legal. Dom Vicente, eu quero começar fazendo a primeira pergunta. Existe muita confusão entre a Igreja Católica e as outras igrejas, que a Igreja Católica diz que a igreja foi fundada por Jesus Cristo ali por volta do ano 30. A gente encontra isso em Mateus 16:18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por outro lado, eles falam que a igreja foi fundada ali no Concílio de Nicéia, por volta do ano 323, por volta desse ano, certo? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, acho que todos os cristãos afirmam, nós cremos que Jesus veio no mundo, né, Filho de Deus, fez carne, iniciou um projeto que ele chamava de Reino de Deus e ele, durante 3 anos, ele andou pregando a palavra, fazendo muitas curas. Como sabemos, ele incomodava muita gente e para nos salvar, nos redimir do pecado da morte, Jesus aceitou a morte e ser pregado na cruz. Depois de 3 dias, como sabemos, ressuscitou e antes de voltar ao Pai, terminando a sua missão, o Evangelho fala muito claro que Jesus escolheu 12 apóstolos. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado.
para que esses homens, 12 homens, fossem enviados no mundo daquele tempo para continuar, né, o início do reino que ele fundou. Então todos nós admitimos, os cristãos, na palavra do Evangelho e cremos que realmente foi Jesus o único fundador, né, da igreja. Agora, realmente há esta teoria de que alguns acham que foi a partir do Concílio da Niceia que a igreja foi fundada. Não é verdade. A igreja foi fundada por Jesus Cristo. O que aconteceu, em poucas palavras, né, que durante muitos anos, nos primeiros séculos, a igreja foi muito perseguida. Sim. Principalmente pelos imperadores romanos, né, Nero, Diocleciano, enfim. E os cristãos daquele tempo precisavam se esconder. Viviam escondidos, por exemplo, nas catacumbas, né, onde eram sepultados muitos mártires que deram a vida por Jesus. Houve este Constantino, filho de Helena, né, que ele venceu um imperador, havia muita briga, né, tal de Magnésios. E daí foi uma famosa guerra, luta, né, chama-se Ponte Milvia, foi no ano 312, 28 de outubro, que ele venceu, e Constantino, logo após, ele se diz na literatura daquele tempo que ele, antes da batalha, viu uma cruz no céu in oxinio vinces, quer dizer, nesse sinal você vai vencer. E ele ficou tão pressionado com esta visão que ele teve, que ele ganhou a guerra e quis daí ser batizado e tornou-se cristão, né? O ano depois, em 313, ele fez um grande edito, nós chamamos uma lei, o Edito de Milão, que deu liberdade à igreja daquele tempo. Então a igreja que era escondida, de repente começaram a surgir muitas igrejas, os cristãos podiam professar a fé de forma pública. Então realmente foi a partir de Constantino, por este edito famoso 313, que a igreja ganhou transparência, digamos, publicidade. Sim. O Concílio de Niceia aconteceu porque havia muitas heresias, havia muito conflito, muita ruptura entre os cristãos, principalmente na Alexandria, no Egito, apareceu um sacerdote famoso, Ário, que dizia que Cristo não era filho de Deus, era apenas uma criatura humana muito privilegiada por Deus, foi a primeira criatura que foi criada, mas negou a divindade de Jesus. E Constantino, para poder resgatar, conservar a unidade da igreja, chamou esse famoso concílio, o primeiro concílio ecumênico, em 325. Então a igreja não é que foi fundada pelo concílio de Niceia, mas o concílio de Niceia deu uma transparência maior, digamos, a igreja saiu das catacumbas e tornou-se uma igreja vista por todos, até sua liberdade foi garantida até pelo Império, de forma que o Concílio de Niceia ajudou muito para que a igreja pudesse se apresentar diante de todos. É bom saber que este ano é muito importante, né? Porque vamos este ano celebrar 1300 anos deste concílio muito famoso. Foi a primeira vez mais de 200 bispos daquele tempo se reuniram e este ano vamos celebrar 1300 anos. Niceia é uma cidade na Turquia, né? E há muita probabilidade que o Papa que nós temos agora, Leão XIII, vai em Niceia para se encontrar como o chefe, o líder da Igreja Ortodoxa. Sim. E a Igreja Católica, ela se diferencia muito das outras denominações cristãs, porque além da Bíblia, da Sagrada Escritura, ela tem a tradição apostólica e o magistério. Qual que é a importância deles dentro da Igreja? Muito bem, Roberto. O importante para todos nós cristãos, há várias denominações, como sabemos, né? Com o tempo, infelizmente, a igreja foi se rompendo e foram surgindo outras igrejas, mas todos cristãos cremos que Jesus fundou a igreja, escolheu os 12 apóstolos para continuar a missão, e os apóstolos são aqueles que ensinam. Por isso chamamos de magistério. Magister, em latim, é mestre.
Nós cremos que Jesus escolheu hoje os bispos, que nós consideramos como sucessores dos apóstolos, para garantir a pureza da fé, para que o Evangelho seja anunciado, vivido na sua integridade. Por isso, a Igreja Católica crê que os bispos são descendentes de Pedro e dos outros apóstolos, isso para garantir a autenticidade da Igreja Católica. Ô Vicente, mas antes da gente continuar aqui com a nossa entrevista, nós vamos para um breve intervalo. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto, seu comércio aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já com o Bispo Dom Vicente. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo a honra de receber o Dom Vicente, o bispo emérito aqui da Diocese de Jundiaí. O Dom Vicente falou no primeiro bloco sobre as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, das bases, se foi Jesus que fundou ou não. E agora eu quero entrar no assunto, bispo, que é desde o século IX, onde teve o movimento iconoclasta, tem uma discussão se os católicos adoram imagem ou não. O senhor poderia responder essa questão para a gente? Como que as imagens são tratadas dentro da igreja? Olha, imagem é uma lembrança, um sinal, quase que uma fotografia. Todos nós temos certamente na carteira fotografia, quem é casado, da esposa, dos filhos, enfim. Porque a fotografia faz lembrar de alguém, né, que é muito ligado com a gente. Assim, a igreja apresenta as imagens, pelo amor de Deus, não para serem adorados, porque somente devemos adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, mas as imagens nos lembram daquela pessoa, Jesus, Nossa Senhora, os santos. É importante lembrar que no Antigo Testamento, claro, Deus, do primeiro mandamento, mandou adorar somente Ele, e ninguém mais, mas também os judeus tinham costume de fazer imagens. Por exemplo, como lembrar o livro do Êxodo, né, que lembra que Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança. Com querubins. Isso, que era uma caixa ornada por ouro, na verdade, e havia os querubins. Dentro desta Arca da Aliança, segundo a tradição, havia 3 objetos. Havia as tábuas da lei, a vara de Arão e também o maná, aquela comida que alimentou o povo de Deus na travessia do deserto. Quer dizer, isso se faz em Êxodo, capítulo 25, 17 a 22. Quer dizer, mesmo os judeus, né, tinham os seus objetos, mas mais uma vez, não para adorar, mas para venerar. Nos chamamos, adoramos o único Deus verdadeiro e veneramos. Temos um respeito, temos um carinho, como aquela imagem
porque ela lembra da pessoa que representa. Sim. A Igreja Católica tem também uma devoção muito forte a Maria. Certo? Muitos dizem que os católicos substituem Jesus por Maria. Como é que o senhor responde Não, essa questão? não pode, porque os evangelhos certamente falam de Maria. Né? Todos os evangelhos atestam que Maria foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus em seu seio, como nós nascemos, né? Pela mãe, só que Maria não teve esta relação com José, era virgem, mas por uma grande graça de Deus, pela força do Espírito Santo, o Evangelho fala em Lucas, principalmente, que Maria gerou o Filho de Deus, o Verbo, pelo poder do Espírito Santo. Mas em todos os Evangelhos nós temos a presença de Maria, como, por exemplo, lembrar Maria no nascimento de Jesus, Maria que apresenta o Filho para ser circuncidado, apresentado no templo, principalmente na hora mais importante da vida de Jesus, João 25, 19, João 19, 25 a 27, Maria está de pé de seu evangelho, como algumas mulheres e o discípulo amado, participando do sofrimento de Jesus. Os Atos Apóstolos, os apóstolos fechados naquela sala grande, esperando a promessa do Espírito Santo, diz textualmente, Maria estava com eles. Então a gente venera Maria porque ele nos trouxe este grande dom, o Filho de Deus feito homem, nosso Salvador e Redentor. Sim. E além de Maria, qual que é a importância dos outros santos que a gente tanto tem na igreja? Os santos, mais uma vez, são pessoas que a igreja apresenta como testemunhas. Se é tão difícil, na verdade, cada vez mais difícil, eu diria, Roberto, de viver a fé cristã, seja de qualquer denominação, até pessoas sem religião, mas que têm boa vontade, uma boa consciência. Tão difícil viver com uma fidelidade a Deus. Então, os santos, a igreja apresenta, né, como aqueles que realmente conseguiram passar por este mundo, fizeram sempre a vontade de Deus, amaram a Deus e o próximo, e a igreja, depois de uma investigação muito rigorosa, tem certeza que aquele santo está na companhia de Deus. Sim. E o santo, portanto, é apresentado a nós como estímulo, como testemunha, como aquele que intercede por nós, para que possamos, pela intercessão do santo, né, de Maria, todos os santos. Por exemplo, domingo passado, o Papa Leão XIV, ele canonizou, declarou santos dois jovens, né? Per Giorgio Frassati, que morreu com 24 anos, e Carlos Acutis, com 15 anos. Que bonito! Até a juventude, independente da idade, todos somos chamados a seguir o santo para quê? Não para parar nossa fé do santo, porque o santo nos ajuda, nos estimula para a gente viver a palavra de Deus e chegar na alegria da vida eterna. Um assunto que eu acho que muita gente faz confusão é na questão da intercessão dos santos. Como é que funciona uma intercessão? Eu falei agora, inclusive, quando fiquei bispo, todo bispo escolhe um lema para motivar o seu ministério como bispo, né? Sim. E eu sempre era muito devoto de Maria, escolhi como lema esta passagem, João capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria é aquela que intercede. Maria não tem poder de fazer o milagre. Maria não é deusa, é uma criatura humana especial. Deus a amou de modo especial, singular, porque ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus feito carne, mas Maria intercede. Ela disse, filho, não tenho mais vinho. Mas Maria, a partir desta intercessão, fez com que Jesus fizesse aquele milagre das bodas de Caná. Intercessão. E aqueles que estão diante de Deus e intercedem, favorecem a nossa oração para que possamos receber o pedido que a gente faz pela ajuda, pela intercessão do santo. Sim, que legal. Mas nossa fé deve somente estar centrada em Deus. Sim. E só para a gente finalizar esse assunto de Maria, os católicos chamam Maria de Mãe de Deus. Os protestantes falam que está errado, que acaba gerando essa confusão.
Como é que o senhor vê essa questão? Houve no começo da igreja também muita divisão. Alguns negaram que Jesus, como falei antes, né, no Concílio de Nicéia, 325, que Jesus não era filho de Deus, era apenas de uma natureza humana. O segundo concílio, famoso em Constantinopla, tinha Nestório, que negava que Jesus fosse filho de Deus e ao mesmo tempo homem. A igreja definiu que Jesus tem duas naturezas. Ao mesmo tempo, ele é homem como nós, mas também de natureza divina. Então, natureza humana e divina, mas uma só pessoa. Portanto, se Maria gerou Jesus como homem, dado que Jesus é também filho de Deus, então ela gerou Jesus homem e ao mesmo tempo filho de Deus. Por isso, né, a gente associa esta palavra, o Filho Divino, com Maria, que não é divina, mas que é mãe de Deus, porque gerou o Filho de Deus. Sim. Porque Deus não é gerado, ele existe desde sempre para sempre. Dom Vicente, mudando um pouco de assunto, a gente sabe que no mundo hoje em dia tem muita pobreza, tem muitas guerras, tem muitos conflitos. Daí vem aquela pergunta, por que Deus não interfere para acabar com isso? Daí cada pessoa responde uma coisa e eu queria saber qual que é a opinião do senhor em relação a isso. A minha opinião não, a opinião da Bíblia Sagrada. Estou brincando. A dor é um mistério, né? Nós cremos que Deus fez tudo perfeito, criou o homem e a mulher, sua imagem, sua semelhança, mas houve, nos primórdios, no começo da humanidade, a Bíblia chama, no livro de Gênesis, este casal, Adão e Eva, que desobedeceram, né? Que não quiseram seguir a palavra do Senhor. Daí entrou o mal, o pecado. E o pecado trouxe uma deterioração do relacionamento do homem consigo mesmo, do homem com Deus. Até a Bíblia fala, por exemplo, que após o pecado, né, os dois, Adão e Eva, se descobriram que eram nus, então têm vergonha de si mesmos. O Caim mata Abel, a briga entre família, Torre de Babel, os homens não se comunicam mais, até dilúvio, a destruição do universo, enfim. O mal entrou e trouxe muitas consequências negativas ao ser humano. Deus tanto ama o homem, a humanidade, que ele vence o pecado, mas, por enquanto, o pecado existe. Jesus morreu e, de certa forma, antecipou, né, a vitória do bem sobre o mal. Mas enquanto existe o mal, nós temos que Deus dá essa resposta para o problema do mal de que maneira? Não um argumento, não alguma ideia, mas ele apresenta, já pensou, seu próprio filho para ser a resposta de Deus ao mal. O mal existe, Jesus sofreu uma morte muito cruel, violenta. Jesus quis também experimentar a sepultura, ficou o corpo dele gelado no sepulcro, só que nós cremos piamente no Evangelho que após 3 dias Jesus ressuscitou. Foi o primeiro ser humano que conseguiu, né, vencer pelo poder do Espírito Santo, sim, o pecado e a morte. Sim. Portanto, o mal existe, mas como Jesus venceu o pecado e a própria morte, o mal não pode dar a última resposta, sim, à existência humana. Cremos que, sendo fiéis a Jesus, o mal terá um sentido salvífico, um outro significado, para que, morrendo com Cristo, esperamos com Cristo ressuscitar para uma vida nova. E, Dom Vicente, para a gente encerrar aqui na nossa entrevista, que vai ter continuação semana que vem, deixe uma bênção final aqui para os nossos telespectadores, por gentileza. Com muita alegria. De coração, invoco sobre todos os telespectadores deste programa podcast Mataverso, sobre você, sua família, Roberto, sobre os que trabalham aqui, né, para que essa entrevista chegue a todos, principalmente sobre as famílias que têm algum problema de doença, algum problema grave, dessa sobre todos a proteção, a bênção de Deus. E isto a gente pede em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem, pois Deus venceu o pecado e a morte.
e com Cristo temos certeza que a esperança não decepciona. Dom Vicente, muito obrigado aqui pela nossa entrevista. A gente acabar aqui, já vamos gravar a próxima, que vai ter continuação semana que vem. Quero agradecer nossos telespectadores pela nossa audiência. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!